Fala, meu povo! Bom, o assunto hoje, né, é muito importante, é um assunto tremendamente complexo. Nós vamos falar da questão de Israel e Palestina, né, da questão aí dos judeus e dos muçulmanos. É um problema até o presente momento sem solução, né? Foi tema da minha tese de conclusão de graduação na Universidade Federal. Eu escrevi sobre a influência da religião no conflito árabe-israelense, né? E eu concluí, né, sem o selo Decotelli de veracidade. Realmente eu apresentei a minha tese de graduação e é um assunto muito interessante. Eu vou gravar 2 vídeos aqui porque realmente, mesmo eu tentando ser o mais resumido possível, o assunto é muito longo. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou contar um pouquinho, rapidamente, aí a história dos hebreus e a conexão, né, dos judeus com aquela região. Então, tudo começa ali com a história de José. É uma história que está na Bíblia, né, o Antigo Testamento, que vem, né, da história dos hebreus, dos judeus. A Bíblia, na sua primeira parte, ela foi toda escrita pela história oral ali, contada de boca a boca dos hebreus, que hoje são os judeus, né? Então, o José aí, ele vem daquela linhagem ali, né? Abraão, que é o patriarca aí de todas as religiões. Aí vem Isaac, Jacó, e o filho dele é o José. E o José, contando aqui rapidamente, né, senão fica muito longo, ele era um rapaz que ele sofria muito com o ciúme dos irmãos, né, e tal. E aí os irmãos vendem ele, né, para um mercador de escravos, e ele vai parar lá no Egito. E no Egito ele tinha alguns poderes, né? Ele decifrava sonhos e tal, caiu na graça do faraó e se tornou tremendamente importante lá para toda a civilização egípcia. E aí, encurtando a história, que ela é tremendamente longa, ele reencontra os irmãos, perdoa todo mundo e leva, né, seus irmãos e todos os familiares lá para o Egito. Então é a saída dos hebreus, ainda um número pequeno de componentes, né, e a ida deles para o Egito. Então eles saem de Canaã, que é a terra sagrada, que hoje é Israel, é a Palestina, e vão para o Egito. E aí, passados alguns anos, o José morre, o faraó muda, enfim, e aí, segundo a Bíblia, né, a Bíblia é um livro de fé, é um livro que tem muitos fatos históricos e outros que carecem, evidentemente, de uma confirmação mais oficial, né? A Bíblia é um livro, ela mistura ali contos extraordinários com fatos que realmente ocorreram, enfim. Então, após a morte do José, os hebreus acabam sendo escravizados, e ali por volta de 1200 a 1300 a.C., vem uma outra história sensacional, que é a história de Moisés, né, que era um hebreu, mas ele foi criado como filho do faraó. É óbvio que a história também é gigantesca, mas se eu for contar aqui vai dar um vídeo de 1 hora. E aí o Moisés, ao longo da vida, ele descobre, né, que na verdade ele não era filho do faraó, e aquele povo escravizado ali que ele via, na verdade eram seus irmãos, seus parentes, né? E aí o Moisés, ele liberta os hebreus do cárcere, né, da escravidão ali no Egito, e leva seu povo de volta à Terra Santa, né, onde eles, por 400 anos, ficaram ali pensando, né, por que nós saímos de lá, tá vendo? Nós fomos sair de lá e fomos escravizados e tal. Inclusive, segundo a Bíblia, né, o Moisés nem teria chegado a Canaã. Ele morreu antes, mas enfim. E aí vem toda a sequência, a história dos hebreus
em Canaã, aí vem aquele trio ali, né? Saul, Davi, Salomão, enfim. O que importa é os alunos e meus seguidores entenderem que os judeus de hoje, eles têm toda uma história com a região, né? Realmente, os livros sagrados, né? A Torá, ela está muito ligada àquela região os hebreus depois se separaram, né? Foi criado Israel, Judá, enfim, foram invadidos, aí vem as diásporas, né? Primeiro eles foram levados para Babilônia, e depois em 70 depois de Cristo, dentro do Império Romano, os romanos aniquilam Jerusalém, expulsam os hebreus dali, e aí eles meio que perdem um pouco a conexão com a região, né? As diásporas, que significa dispersão, elas espalham judeus pelo mundo todo. Aí o Colombo descobre as Américas, os europeus vêm para cá e os judeus vêm juntos. E aí os Estados Unidos é um país com muitos judeus, o Brasil também, a Argentina, enfim. Eles se espalham pelo mundo todo e perdem aquela conexão física, né, com Canaã, com a região que hoje é Israel. E quando que eles começam a pensar em retornar àquela tradição bíblica, àquela região? No final do século XIX, né, nós temos ali a criação de vários países na Europa, nós temos a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, e aí os judeus, que sempre foram minorias em todos os lugares onde eles moravam, já fiz até um vídeo explicando, né, o porquê da perseguição aos judeus. Eles sempre foram os diferentes, né, eles sempre foram minorias, sempre tiveram que travar muitas lutas contra a discriminação, contra a desconfiança, enfim. E aí os judeus falaram, ó, peraí, né, a Itália foi criada, a Alemanha foi criada, nós também temos o interesse de criar um país para os judeus, né, na liderança ali do Theodor Herzl. Então, esse movimento ficou conhecido como sionismo, né, que remete a Sion, né, que é Sião, que é uma região ali de Jerusalém, uma das colinas de Jerusalém. E aí o movimento sionista, ele luta pela criação de um país para os judeus. Só que é muito difícil, né? Porque os próprios judeus já há 2000 anos já não viviam ali, estavam espalhados pelo mundo todo. Então, nem mesmo entre os judeus era um consenso de criar um país para eles, né? Já que eles viviam em todo canto do mundo. E aí, as duas guerras mundiais, elas foram definitivas, né? Elas foram essenciais para a criação de um lar para os judeus. Por quê? A Primeira Guerra, ela fez com que o Império Turco-Otomano, que apoiou a Alemanha, perdesse, e aí a região onde os judeus haviam escolhido como seu lar, né, que era a região ali da Palestina, ela passasse a fazer parte do Império Britânico, né, da Inglaterra. E aí você tem uma mudança, né, de um império muçulmano que dominava a região para um país ocidental, um país que, sinceramente, pouco se importava ali com a região, né? A Palestina, para os ingleses, era só mais um pedaço de terra entre tantos outros que eles tinham. E aí os judeus, né, o movimento sionista, ele consegue uma declaração Balfour, do ministro, né, da Inglaterra, dizendo que a Inglaterra via com bons olhos a instalação de judeus naquela região. Então os judeus começam, do mundo todo, aos poucos, a migrarem para a região da Palestina, né, para possivelmente, no futuro, criarem um país para eles, né? E o problema é que a região, ela desde o século VII, ela vinha sendo habitada por árabes, né, muçulmanos, né, que são os palestinos. Então nós temos ali um problema, né? Os judeus,
eles dizem que a região pertence a eles porque está no livro sagrado, porque é onde viveu Salomão, Davi, José, enfim. Mas os palestinos também vivem ali há mais de 1000 anos, são muçulmanos, né? E aí, né? Como é que faz? E aí, a Segunda Guerra Mundial, ela teve uma perseguição enorme aos judeus, né? Que é o Holocausto, 6 milhões de mortes, que é uma coisa assim realmente absurda e impressionante. E o Holocausto, ele deixou o mundo todo chocado, né? O mundo todo passou a ver a causa judaica com grande simpatia, né? Porque se os judeus tivessem um país que os recebesse ao longo da Segunda Guerra Mundial, o número de mortes teria sido muito menor. Eles teriam para onde ir, né? E ao longo da Segunda Guerra, vários tentaram fugir da Europa e ninguém os aceitava. Então, a recém-criada ONU, ela levantou uma votação, né, para criar um país para os judeus e a maioria dos países do mundo aceitou, né, aquilo ali. A Inglaterra levou o caso à ONU e falou, ó, apesar da região ser minha, eu lavo as mãos, a ONU vai decidir, e somente 13 países se opuseram à criação de Israel. Os árabes nunca viram com bons olhos a criação de um país judaico no meio deles, no meio dos muçulmanos. Enfim, e aí para resolver o problema a ONU criou, né, ou pelo menos propôs, a criação de 2 países, um palestino e um judaico. E assim foi feito. Em 1948 nós tivemos, né, a criação de Israel, e aí no próximo vídeo eu vou explicar que a Palestina ficou pelo meio do caminho. Tranquilo, galera? Então, aguarde aí na sequência, né? Abraço do Clevinho.